Olá, muito bom dia Brasil, bom dia a todos que estão em casa ou no trabalho, podem comemorar o melhor dia da semana, enfim chegou. Afinal, hoje é sexta-feira, meu povo, dia 22 de junho, dia de Jogo do Brasil e dia de ficar muito bem informado aqui no SBT Notícias. Eu sou o Cássio Zema e te faço companhia a partir de agora. Bom, gente, a Prefeitura do Rio de Janeiro decretou luto de 3 dias por causa da morte do estudante Marcos Vinícius da Silva, de apenas 14 anos. Ele foi baleado a caminho da escola nesta quarta-feira, durante uma operação das forças de segurança. A família do adolescente diz que o tiro partiu de um policial civil. O Gabinete de Intervenção não quis comentar as acusações dos moradores. O governo do estado prometeu dar apoio à família de Marcos Vinícius. Já a Secretaria de Segurança Pública do Rio não se manifestou sobre o pedido do secretário municipal de Educação, que pretende impedir operações em horários de entrada e saída de alunos nas escolas. E agora vamos direto à Rússia. E depois da estreia com empate diante da Suíça, hoje o Brasil enfrenta a Costa Rica num jogo que é decisivo para a classificação da seleção para as oitavas de final. O repórter Bruno Vicari está em São Petersburgo, local da partida, e conversa ao vivo com a gente. Bom dia, Bruno. O gatinho Aquiles, o gato vidente da Copa aí, e eu, o vidente aqui do SBT, prevemos vitória da seleção brasileira. Tá fechado com a gente ou não, Bruno? Tudo bem, Cássio? Bom dia para você. Agora são 11 horas e 5 minutos. O Tite está com um pepino na mão, né? Perdeu já o Daniel Alves antes da Copa, agora o Danilo com uma lesão. E, Bruno, eu quero saber a tua opinião. Vai entrar o Fagner, o Tite já confirmou o time titular, mas você... Valeu, Bruno, pelas informações. Olha, inclusive, tu preparou uma reportagem pra gente sobre o último treino, né, Bruno? Conta um pouquinho pra gente sobre essa reportagem. Porque é o seguinte, né, Que calor gostoso dessa torcida lá na Rússia. Bom, gente, a repórter Patrícia Vasconcelos também está em São Petersburgo e conheceu o estádio mais caro do mundo e que vai receber o jogo entre Brasil e Costa Rica. Olá, Patrícia. Olá, nós falamos aqui de São Petersburgo, em frente ao hotel onde a nossa... Pati, pelas informações. Olha, gente, daqui a pouco você confere a derrota da Argentina e os outros jogos desta quinta-feira aí da Copa do Mundo. Agora a gente troca de assunto, 5 horas e 14 minutos. Mais um adolescente foi morto no Rio de Janeiro. É um jovem também de 14 anos que foi baleado em Realengo, na zona oeste da cidade. O crime foi na noite de quarta-feira. 3 amigos foram presos no Rio de Janeiro 6 criminosos fortemente armados que tentavam fugir de traficantes rivais no Morro da Coroa. Eles fizeram um taxista refém, mas acabaram cercados pela polícia. A reportagem é de Fabiano Martinez. Os traficantes foram presos. 2.000 homens fizeram nesta quinta-feira uma operação de combate ao crime organizado nos morros da Babilônia e Chapéu Mangueira, na zona sul do Rio de Janeiro. 2 suspeitos foram presos na ação organizada pela equipe de intervenção federal. Os militares montaram bloqueios no acesso às favelas. A greve dos caminhoneiros, que praticamente parou o país no mês passado, acelerou a inflação. A conclusão é do IBGE, que divulgou nesta quinta-feira o IPCA 15. A taxa, que é uma prévia da inflação oficial, subiu 1,1%. É a mais alta dos últimos 23 anos para o mês de junho. Foi um salto. O IPCA... Fazer economia. O ex-secretário de Transporte de São Paulo, Laurence Casagrande, está entre as 14 pessoas presas suspeitas de participar de um esquema de fraudes na obra do Rodoanel Norte, em São Paulo. Segundo a Polícia Federal, mais de 600 milhões de reais foram desviados. Na casa de um dos alvos foram encontrados R$100 mil. O governo de São Paulo informou que Laurence Casagrande renunciou à presidência da Companhia Energética de São Paulo e que determinou a abertura de sindicância para apurar o caso. O advogado de Laurence não foi localizado para comentar as acusações. E nota adversa disse que, ao lado do governo de São Paulo, é a maior interessada no andamento do processo. O ex-governador Geraldo Alckmin, que nomeou Laurence Casagrande para a presidência da empresa, afirmou que jamais pediu recursos irregulares nem autorizou que ninguém o fizesse em nome dele. E nós voltamos para a Rússia para conversar novamente com o Bruno Vicari, que está em São Petersburgo, local da partida entre Brasil e Costa Rica. Mais uma vez, bom dia para você, Bruno. A seleção pode ter alguma surpresa com esse time costarriquenho? Corremos perigo ou não, Bruno?
Tudo bem, né, Cássio? Bom dia mais uma vez, agora para quem está chegando, para quem está pequenos. Bruno, e olha só, a Costa Rica tem um ferrolho ali atrás, né? São 5 defensores, como você havia falado, mas além de passar pelos defensores, tem atrás um goleirão, né? Que é o Cleidor Navas, né? Exato, a gente está falando do cara que é o goleiro do Real Madrid. Aliás, vai ser até interessante esse confronto dos dois goleiros. Aprontaram, Cássio? Não aprontaram nada, eles foram comportados contigo. Eu acho que eles estão felizes, né? Já estão garantidos aí nas oitavas de final. Bruno, aproveitando já essa felicidade dos franceses, está em São Petersburgo, está um pouquinho frio, mas o clima aí nessa praça, no ponto turístico aí da cidade, tem muitos brasileiros? Como é que está a movimentação? Ou muita gente já foi lotar bares, já foi em direção ao estádio? Como é que está o clima aí da cidade? Tá uma festa em São Petersburgo que você não imagina, porque assim, tem muito brasileiro aqui, mas muito mesmo. Ontem, por onde a gente andava, tinha brasileiro cantando, brincando. Hoje, alguns brasileiros a gente já viu passando por aqui, muitos aproveitaram para visitar aqui o Museu Hermitage, que é belíssimo, mas muitos já estão se aprontando para ir para a partida. Acontece que tem muito brasileiro que só está acordando agora. Agora já são mais de 11, deixa eu ver que horas são aqui direitinho, ó. A festa agora foi boa, já então, são ontem, né? 11h30, 11h28 aqui na Rússia. Exatamente, porque teve o jogo da Argentina ontem tarde, aí ó, a galera emendou, entendeu? Os caras chutaram. Desde ontem já estavam chutando aqui. E aí foi a noite inteira de comemoração agora. Vamos ver, né? Não adianta nada ficar comemorando a derrota da Argentina se o Brasil não ganhar hoje. É verdade, eu acho que tem muita gente que vai esticar aí, ó, derrota da Argentina com a vitória do Brasil. Acho que, olha, esse final de semana começou ontem, hein? E vai até domingo, pelo visto, né, Bruno? Até porque também tem jogo da Alemanha contra a Suécia também, né? E esse jogo é importantíssimo hoje, porque a Alemanha já perdeu. Nossa, que beleza, ainda mais de folga, né? Eu tô de folga, sei que tu vai trabalhar bastante, mas por um bom motivo. Bom, Bruno, agora aqui, ó, sem mistério, placar aí, dá o seu palpite aqui pra gente ao vivo. Eu fui contagiado pela energia dos torcedores brasileiros aqui. Fizemos um bolão aqui também e eu já mandei 4-0, viu, Cássio? Eu não sei se eu fui muito, se eu me empolguei demais, mas eu acho que o Brasil vai conseguir uma vitória legal hoje, sim. Tá confiante, Bruno. Olha, eu vou chutar 3-0, mas eu acho que o mais difícil vai ser fazer o primeiro gol, mas depois que abrir a porteira, acho que cabe 2, 3, 4, enfim, quantos puder. É isso, a gente estava destacando essa... Não rende na seleção. E já começou a zoeira, hein? Bom, gente, a França derrotou o Peru pelo Grupo C e garantiu a classificação antecipada para as oitavas de final da Copa do Mundo. O atacante Paulo. E na partida contra a Costa Rica, 11 crianças brasileiras vão entrar em campo com os jogadores da nossa seleção. O confronto acontece no estádio mais caro da história das Copas. A Arena de São Petersburgo tem um custo estimado em 2 bilhões e 300 milhões de reais e demorou 10 anos para ficar pronta. Que gurizada sortuda. Bom, gente, o clima de Copa do Mundo também tem servido para aumentar o faturamento dos pequenos empresários. No Distrito Federal tem ensaio fotográfico, prêmios e até bombons das seleções. É assim, com as mãos, que este ex-jogador de futebol tem conquistado pontos e clientes nesse Mundial. Bombons personalizados com ingredientes. Fofinho, né? Sou apaixonado por criança. Bom, gente, aqui no Brasil a bola rolou nesta quinta-feira na Copa do Nordeste. No primeiro jogo das semifinais, o Bahia venceu o Ceará fora de casa e abriu uma boa vantagem para chegar à decisão. 5h42, o ex-presidente do Uruguai, Pepe Mujica, visitou o ex-presidente Lula nesta quinta-feira na Polícia Federal, em Curitiba. Mujica chegou... A defesa do ex-presidente Lula negou que tenha pedido ao Supremo Tribunal Federal a prisão domiciliar do petista. Segundo os advogados, Lula requisitou aos tribunais superiores a liberdade plena, porque jamais praticou qualquer ato ilícito. A defesa também informou que nesta sexta-feira vai pedir ao Tribunal Regional da 4ª Região, que condenou Lula em segunda instância, para que não pratique qualquer ato que possa prejudicar o julgamento do habeas corpus do ex-presidente pela segunda turma do Supremo na próxima terça-feira. E o SBT é pioneiro no Brasil em lançar uma campanha contra as fake news. Você sabia que as notícias falsas podem até invalidar uma eleição? Acompanhe as dicas dos jornalistas e artistas aqui da casa para se prevenir contra conteúdos mentirosos que circulam por aí.
É isso aí, o recado está dado. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, revogou o decreto que separava famílias de imigrantes ilegais. Mesmo com a decisão, o destino de mais de 2.000 crianças que já estão nos abrigos americanos ainda é incerto. Não estou nem aí, com essa frase escrita na jaqueta. E durante a entrevista coletiva na noite desta quinta-feira, o ministro das Relações Exteriores, Aloysio Nunes Ferreira, disse que o Itamaraty já identificou os abrigos onde estão os 49 menores brasileiros. O governo afirma que está acompanhando cada caso individualmente. E agora a gente volta com as notícias aqui do Brasil. A polícia do Rio fez uma operação para prender 2 sequestradores. Isaac Nicolas da Silva Alves de Brito e Ivanildo Ferreira Bezerra são acusados de sequestrar e extorquir o empresário da capital fluminense. O crime aconteceu em abril. Os 2 comparsas deles ainda estão foragidos. E a Universidade Federal de Santa Maria, no interior gaúcho, apura uma denúncia de estupro dentro do alojamento estudantil. Os alunos fizeram um protesto no local nesta quinta-feira. Um grupo de estudantes se reuniu em frente ao restaurante universitário para protestar. Estupradores não passarão! Estupradores não passarão! Agora são 5h51. Vamos até a Avenida Paulista para ver como está o começo desta sexta-feira. Só as imagens ao vivo, praticamente sem carros por enquanto. Muita gente só vai sair de casa depois do jogo da seleção, é claro. Aí é bom se preparar para o trânsito de sempre. Hoje é rodízio para os carros com placas finais 9 e 0. E para quem não usa carro, metrô, CPTM e linhas de ônibus estão funcionando normalmente. A temperatura pode chegar aos 26 graus e não chove hoje. A queda da umidade do ar prejudica quem sofre de problemas respiratórios. Então, se é o seu caso, já comece a se cuidar, porque esse inverno, meu povo, promete ser bastante seco. Olha só, Avenida Paulista, irreconhecível nesse começo de sexta-feira. E a polícia de Brasília prendeu uma estelionatária que aplicava golpes em grandes empresários de vários estados. E um dos esquemas, ela prometia passagens aéreas e trabalhos nos Estados Unidos. Gilda Maria da Silva Xavier, após o pagamento, ela desaparecia. A polícia prendeu o jovem que assassinou 2 adolescentes na cidade de Cruz Machado, no Paraná, em 2015 e 2016. Desde então, ele estava foragido. Antônio Pilaco era apaixonado pela vizinha Camille Lourdes de Chagas, de 13 anos. Olha só que foi morta porque não correspondeu. A segunda vítima foi uma amiga da menina que descobriu o crime contra a amiga. Solange Roseli Vitec tinha 16 anos. Antônio confessou os assassinatos, mas como era menor de idade, foi levado para um centro de recuperação, de onde fugiu pouco tempo depois. E a ouvidoria da Polícia Militar de São Paulo apresentou nesta quinta-feira a primeira prestação de contas do ano. Nela também colocou algumas sugestões para o aumento do salário dos policiais e a valorização da carreira. É a primeira vez que a ouvidoria... Motivo do crime. E agora a gente fala do caso que vem chamando bastante atenção na última semana, o da menina Vitória Gabriele, de apenas 12 anos. A polícia tem uma nova linha de investigação que ainda não foi divulgada. Até agora já se sabe que ela foi morta esganada no mesmo dia que desapareceu em Araçariguama, aqui no interior de São Paulo. A investigação concluiu ainda que as mensagens de ameaças recebidas pela mãe da menina eram trotes, feitos por uma pessoa que não tem relação nenhuma com o crime. O único suspeito preso foi levado para a coleta de material genético e novas testemunhas foram ouvidas nesta quinta-feira. Este vizinho conhece... Caso em breve. Bom, gente, nós ficamos por aqui, mas o SBT Notícias volta amanhã. Você também confere a nossa programação completa pelo site sbt.com.br. Fique agora com o Primeiro Impacto. Bom dia, um ótimo final de semana para você. Boa sorte, Brasil, e para todos de casa. Messi, tchau!